Olá, está no ar mais um Contraponto, o teu programa de debates da TV Unifra. Hoje vamos destacar mais uma vez assuntos que circularam na mídia ao longo desta semana. Vamos trazer para você o debate de 3 temas importantes. O primeiro deles, Roberto Carlos se declara favorável às biografias sem autorização. Na sequência, espécie de Constituição da Internet volta à pauta no Congresso. E, por fim, como aproveitar bem o seu 13º salário. São estes os 3 assuntos que vamos trazer à mesa no programa de hoje, que conta, mais uma vez, com a presença ilustre dos professores do Centro Universitário Franciscano. Primeiramente, o professor José Maria Pereira, do curso de Economia, também o professor Alexandre Macari, do curso de História, e ainda o professor Paulo Ferroni, do curso de Direito. Esta é a nossa mesa e assim nós já abrimos os trabalhos de hoje nesse programa que traz assuntos polêmicos. O primeiro deles, como eu já vinha destacando, é sobre a questão das biografias sem autorização. Este assunto vem circulando na mídia e também, digamos assim, no dia a dia, no cotidiano de algumas pessoas, há cerca de 15 dias. E ganhou um fator, digamos assim, a mais, um elemento a mais, quando Roberto Carlos, num programa dominical na última semana, trouxe à tona a sua opinião, dizendo que é favorável às biografias sem a autorização do biografado. Esse tema me parece interessante no sentido também de trabalharmos com a questão dos direitos autorais, e eu talvez começaria com o professor Ferroni. Direitos autorais e também uma questão ética, não é? Eu acho que podemos entrar nesse assunto através destas 2 questões. Professor Ferroni. Liberdade de expressão, né? Liberdade de comunicação, assegurado pela Constituição. Concordo com o Roberto Carlos. Acho que deve haver plena liberdade à autoria de textos por pensadores com diversas óticas. Ainda bem, porque temos noção de vieses diferentes, de todas as nuances. Isso importa muito para o conhecimento. Quantos contribuíram com biografias interessantíssimas e que com certeza não seriam tão interessantes quanto aquelas escritas pela própria pessoa. A grande questão é o tratamento, às vezes, avesso às evidentes realidades e, às vezes, com mensagens distorcidas e que, às vezes, atentam mesmo contra a vida daquela pessoa e que constroem noções que não correspondem àquilo que a pessoa representou em vida, né? Então, a grande questão é essa, o cuidado que se deve ter com o mínimo de verdade a respeito da vida da pessoa. No entanto, não se pode evitar que as pessoas tenham olhares diferentes, e isso é importante. Há acuidade com o texto, ou seja, né, a forma como você vai abordar e contar a vida de um outro sujeito. Professor Alexandre, a sua opinião sobre isso? Nós tivemos até o ministro do Supremo Tribunal opinando sobre isto, Chico Buarque, Caetano Veloso, enfim, uma série de opiniões a respeito disso. E a sua, professor Alexandre? Bom, eu penso que concordo com o professor Ferroni até certa parte, porque, para começar, Roberto Carlos, quando fez essa declaração de ser favorável, parece que ele se esquece que, há um tempo atrás, ele mesmo censurou a biografia que, né, foi feita sobre ele por um historiador, e ele acabou censurando, né, a biografia acabou sendo retirada das livrarias. Então, é muito simples um ilustre, um rei, né, conhecido como rei, aparecer na mídia, num canal de grande audiência e se dizer favorável, né, às biografias, não sendo a dele. Também penso que eu, como historiador, é evidente que sou favorável à escrita de biografias, mesmo que ela não seja autorizada por pessoas e pela família, né? Já que quando tratamos de biografias, tratamos da biografia dos vivos e também daqueles que já se foram. O que seria da história do Brasil se não fosse
inúmeras biografias escritas sobre, né, personalidades do século XIX, do século XX. Né? Se as famílias dessas pessoas proibissem essa liberdade, né, que a biografia também é um gênero literário, a gente tem que considerar dessa forma também. E dos mais interessantes. E dos mais interessantes. Isso. Né? Uns dados sobre isso. Tem autores, né, o Rui Castro, o Fernando Moraes, grandes autores que são especialistas nesse tipo de escrita. Né? E até acho que é interessante que eles lançaram recentemente um manifesto contra a censura dessa questão das biografias. Como vem aparecendo, e tanto o Caetano Veloso quanto o Chico Buarque foram, num primeiro momento, né, talvez esquecendo um pouco das suas lutas da época da ditadura, né, foram contra, né, a biografia sem autorização. Pois é, o Roberto Carlos propõe uma nova lei. Quer dizer, que se pense, que se faça ajustes, ou pelo menos na legislação existente. Professor Pereira, o que o senhor pensa sobre isso? Olha, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eu gosto muito de biografias, de ler biografias. Só que eu não me lembro de ter lido nenhuma biografia de um sujeito cujo personagem fosse vivo. Todos mortos. Eu acho que o autor tem muito mais liberdade, né, para fazer uma biografia, talvez muito mais próxima à realidade, né, e sem risco, por exemplo, de ferir suscetibilidades, como a gente está verificando agora. Né. Eu até, recentemente, posso colocar na lista três biografias. E eu vou aproveitar e já recomendar aos telespectadores. Uma delas chama-se Amor e Capital, que é a saga da família Marx, que é da Mary Gabriel, que é uma autora inglesa, ela é jornalista da agência Reuters. Quem tiver coragem de pegar as 1000 páginas dessa biografia, eu aconselho, vale a pena. Está faltando 150 páginas para mim. Né? Outra é uma biografia da Silvia Nassar, também muito interessante, que por exemplo, que o livro é Uma Mente Brilhante, que é a história do John Nash, que é, na verdade, um matemático, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia e que depois, durante grande parte da vida dele, ele sofreu de esquizofrenia. Né? E mais uma sugestão, já vou aproveitar aqui essa para não deixar de fora um autor brasileiro, O Som e a Fúria de Tim Maia, não sei se vocês já leram, do Nelson Motta, né? Que também é extremamente interessante. Então, eu acho que biografias, a gente, na verdade, vive a vida dos outros, né? É uma coisa interessante que ele se transporta. Esse livro mesmo da Mari Gabriel, ela diz isso, quer dizer, durante um certo tempo ela conviveu com a família Marx, né? Porque o envolvimento, né? E a gente tem, no caso do Fernando Moraes mesmo, mas ele é especialista mais em personagens mortos do que personagens vivos. Então, por isso que eu acho que essa polêmica, agora voltando especificamente ao que o Maicon perguntou, do Roberto Carlos, uma parte que não foi mencionada é que o Roberto Carlos, por que o Roberto Carlos aparentemente mudou de posição? Porque ele está lançando a sua própria biografia. Então, money de novo, né? Dinheiro, quer dizer, são os negócios que às vezes até as posições mais arraigadas são mudadas diante dessa perspectiva do dinheiro. Então, eu acho assim que, de um lado, quando a pessoa é viva, e evidentemente, como fazer uma biografia só mostrando as virtudes? Então, eu acho que é problemático isso, porque se tiver o caso específico do Roberto Carlos, né, acho que deu a maior polêmica na biografia anterior, em torno do acidente que ele teve, né, que acabou amputando a perna, e que sempre foi, todo mundo sabe, né, ele mesmo admite isso, está na internet, todo mundo ficou sabendo, mas ele não permite que se coloque isso. E eu acho que é um direito que ele tem, né? Se é algo que magoa ele enquanto que ele está vivo, é um direito que ele tem de não permitir que essa passagem seja usada, inclusive pelo autor, para ganhar dinheiro. E se ele próprio quer contar a sua história, ótimo, muito bem. Né? Mas eu acho que realmente eu acho que eu vejo bastante complicado essa questão de fazer biografia de personagens vivos. Né? Eu acho isso, né, bastante complicado por dois motivos. Um, porque o sujeito pode levar processo. Né? E outro, porque alguma coisa ele vai deixar de fora. Né? E que depois de morto, então, ele poderá contar, né, porque até prova em contrário, os mortos não reclamam das biografias, certas ou erradas. Me ocorre agora, me deu uma parte, me conceda uma parte, me ocorre agora ter lido uma biografia de Jesus,
a vida de Jesus ditada por ele mesmo. Engraçado, claro que é uma ficção, mas é muito interessante, né? O autor foi muito feliz em elaborar o que supostamente Jesus teria contado, né? Muito interessante. Eu quero só destacar aqui, e eu sou a favor da escrita de biografias de pessoas vivas, né? Eu sou favorável. Até existe um mercado para isso. Eu só falei que eu acho mais problemático. Não, e há um desenvolvimento no mercado, inclusive internacional, desse tipo de produção. Isso, né? Até eu quero destacar assim, que jovens artistas na mídia já têm biografia, né? O Justin Bieber já tem uma biografia, o sujeito tem 20 anos, né? Já está com uma biografia. A Amy Winehouse, antes de falecer, já tinha uma biografia. Mas essa biografia do Justin Bieber é favorável? Daqui a um ano alguém vai escrever uma completamente desfavorável. Porque, sim, claro, mas são versões. Hoje ele está totalmente no ostracismo, por isso até onde eu sei, né? Quer dizer, então, por isso quem escreveu a biografia certamente se precipitou. Não está no ostracismo. É porque tem essa lógica comercial por trás da biografia também. Na internet ontem que ele está completamente esquecido. Não, olha, assim... Ó, alguns, inclusive, duvidam que ele tenha sido cantor, né? Bom, mas aí, vai comprar briga com os fãs de Justin Bieber que estão nos vendo aí, não são poucos. Eu só estou falando isso. Escrever uma biografia depois de um certo tempo, ou quando o autor é vivo, eu acho que tudo se precipita, porque muitas coisas mas vão acontecer. acontecer. Mas são versões da história, professor. São várias versões. Não, são biografia, momentos bem a aproveitados. Biografia, ela não é não tem um compromisso total com a verdade, né? Tem com um tipo de representação que se cria, né? Não com exatamente a realidade do sujeito. É a construção de uma realidade. Construção de uma realidade. É um estilo interessante. É literatura. Interessante, né? é literatura. Bom, se for, é disso que ele está falando. É literatura nesse sentido. Mas... se for pesquisa histórica... Que tem. Que tem, é o caso dessa da família Marques, que eu estou me referindo. Tem pesquisa histórica. Que fica 5, 6, 7 anos vasculhando toda a correspondência, remontando como seria. Né? Que trazem revelações que fantásticas. Que é das que eu gosto. Com consentimento da família. Não, no caso do falecido, acho que não precisa de consentimento da família. No caso, se escuta, o Marx, por exemplo, que eu acho que ele morreu em 1882 ou 1883. Não precisa mais. Depois de 50, inclusive para citações de autor, depois de 50 anos não tem mais direito autoral. E trazem revelações, essas históricas, de uma pesquisa bem qualificada, trazem revelações fantásticas, né, que contribuem mesmo, esclarecendo detalhes ali, e vai do autor e valorizar esses momentos aí da vida da pessoa. A própria ideia do uso da entrevista, né? Essa biografia do Roberto Carlos foi o historiador, que eu não me lembro o nome dele agora, mas ele fez entrevista com várias personalidades que, né, eram do âmbito ali da vida do Roberto Carlos, muito próximo. E quantos momentos são valorizados por pessoas alheias ao titular, né? A gente analisa fatos da nossa própria vida e que não valoriza tanto. No entanto, outras pessoas com um olhar diferente, pô, que legal isso aí, que interessante. No caso específico do Roberto Carlos, tanto quanto eu sei, a biografia é elogiosa. Sim. O fato todo é elogioso. Mas o Roberto Carlos, por traumas, né, que a gente sabe que o Roberto Carlos tem, inclusive questão do toque, né, que hoje ele parece que está mais próximo da cura, não dá para vestir marrom perto dele, coisas assim, mas quer dizer, são manias que o Roberto Carlos tem, somado ao dinheiro que ele tem, ele bloqueia qualquer biografia. Ou não. São lendas, né? Também. Acho que o tema merecia. Agora, óbvio que se alguém contar a biografia dele, quem vai ganhar dinheiro é outro sujeito. Se ele contar a própria biografia, adivinha? Quanto que vai jorrar de dinheiro, né? Então que ele escreva até acho que ele pode usar esses livros e vender esses livros nesses shows que ele faz, nos cruzeiros, transatlânticos, tu imagina. Não é o meu caso que não vendo livro nenhum, mas em todo caso. Mas eu posso fazer palestra que é difícil sair algum, né? Mas no caso do Roberto Carlos, se o Roberto Carlos escrever uma linha, já vira best-seller. Mas é para isso que serve a aliás, eu acho que ele nem vai escrever, ele deve estar contratando alguém que está escrevendo por ele, vai ficar no anonimato. Mas aí se trata de uma autobiografia, né? Aí é um outro elemento, né? É uma outra já que biografias não saem, sai autobiografia. Mas daí ele escreve o que ele quer. Claro. Tá bem, eu acho que o assunto mereceu as considerações plausíveis, não é? E dessa maneira nós fechamos esse bloco. Mas o interessante, já estão fechando, o interessante é aparecer num programa de televisão
e voltar atrás de tudo que ele disse antes, né? Realmente a coerência não é algo que se cultive com muita frequência nesse país, né? Inclusive pelos nossos ídolos, né? Tá bem, acho que agora sim podemos fechar o bloco. Com grandes emoções, né? Com grandes emoções. Não, Não, tudo bem, tem professor. ídolos também que gostam de uma cerveja, depois na semana seguinte gostam da outra cerveja e esqueceram a outra, quer dizer. Então, a ética não se leva Mas muito em conta. a mudança faz parte da nossa vida. A mudança faz parte, né? A mudança, Tá bem. Dessa maneira a gente fecha essa discussão, não é? Para que possamos, na sequência, no segundo bloco, discutir a Constituição da Internet, né? Afinal de contas, um assunto que está na pauta do Congresso e nós aqui vamos trazer a nossa opinião, o nosso ponto de vista, o nosso contraponto. Fique com a gente. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Muito bem, de volta, segundo bloco do Contraponto, agora para debater uma espécie de Constituição da Internet. É o que estão chamando de um marco civil, que está na pauta do Congresso. O que é isto, né? Um projeto de lei, e até considerado polêmico, né? Que vai definir direitos e deveres, regras de uso da internet. Certo? E ele, principalmente, impedirá que outros temas entrem em debate na Câmara, não é? Essa semana ou na semana que vem. Ou seja, é um tema importante que está colocado lá e que a gente traz para cá hoje para falar sobre, afinal de contas, o que pode e o que não pode neste ambiente, o chamado ambiente virtual. Algo que vem, digamos assim, um tema que emerge diante de uma sociedade cada vez mais tecnológica. Nós temos o professor Alexandre Macara aqui como um exemplo prático. Afinal de contas, ele está sempre... Ele não consegue se libertar do ele faz parte do que nós chamamos na sociologia da comunicação de a comunidade always on, ou seja, sempre on, sempre ligado. Quer dizer, não consegue se desligar deste mundo à parte, desse mundo virtual. Olha que ele é um historiador, hein? E é um historiador, justamente. Eu acho que ele fica aqui... Sui generis, segundo o professor. Chegou o professor Pereira. Essa eu levo comigo sempre agora. Faz parte da biografia. Eu não me lembro. Põe Uns na encontros biografia. atrás, né? Põe na biografia. Mas aí sabia? Ele guarda mágoa. Não, eu entendi como um elogio. Mas, professor. eu também entendi como um elogio. Eu não me lembro mais, mas a minha intenção era elogiosa. Ele foi irônico, mas foi elogiando. Isso aí. É uma ironia elogiosa, é um nova Não, às vezes eu atrapalho um pouco o programa. Não atrapalha. Eu acho que esse é o único programa em que um comentarista atrapalha o apresentador, né? Mas veja, esse Mas tema... essa é a nossa missão. Esse programa aqui é mais ou menos um pouco esculhambado, assim, né? Não se segue muito o padrão Rede Globo. A gente não segue o padrão Rede Globo, assim, até para tentar conseguir conseguir com ele. Se ficar igual, aí é difícil por causa da tecnologia Nós dele. queremos oferecer uma concorrência. Mas esse tema, ele vem à tona, na verdade, e como debate, digamos assim, um debate social, principalmente a partir das informações de espionagem dos Estados Unidos, que agora inclusive, a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, também foi alvo de espionagens norte-americanas, né? E os ingleses apoiaram. Quer dizer, aí tem um problema diplomático lá que eles vão resolver com a Alemanha, que na verdade hoje está conseguindo quase que gerir a economia europeia. Parece que o primeiro-ministro inglês também foi espionado. Ele também, pois
foi explorado por ele mesmo, podemos Porque dizer a assim. legislação não vai mudar nada. Mas em termos de Brasil, é interessante que esse é um assunto que vem à tona e a gente pode falar um pouco sobre isso. Direitos e deveres na internet, né? Quer dizer, Tu professor... usou uma expressão aí que me chamou a atenção, que é a Constituição da internet. Eu diria é a internet da Constituição. Por quê? O artigo 220 e 221 da Constituição já prevê que a lei regule. E já estamos atrasados há quantos anos? É de 88 a Constituição. Há quanto tempo não se tem isso? Tudo bem que em 88 não se tinha a internet que tem hoje, mas agora, né? No entanto, esses artigos da Constituição também determinam que se tenha um marco regulatório da imprensa. Mas eles não, sim, mas eles não imprensa. estariam E aí defasados, estamos professor, mesmo. fazem 25 anos, né? Nós comemoramos recém 25 anos da Constituição, estou 25 enganado? anos da Sim, Constituição. 88. Muito bem, então, estaria um pouco defasada essa Constituição com relação a essa modernidade? Quer dizer, Não, a Constituição está perfeita, ela diz que a lei tem que regulamentar. E a lei está regulamentando agora. Esse é o Só que objetivo as do vontades Congresso. políticas e tudo mais nunca proporcionaram. É que, na né? verdade, Mas há necessidade. a tecnologia, no caso, a inovação, corre à frente da legislação. A internet é um caso específico, né? Porque se a gente for remontar um pouco a história da internet, a internet começa com uma rede universitária, né? Quer dizer, na verdade, nos Estados Unidos ela começa por militar. FIIs militares. Militar, nos né? Estados, ARPANET, né? nos Estados Unidos, FIIs militares. Mas no Brasil ela começa. Tanto é verdade que o acesso à internet, inicialmente, só era permitido a professores universitários, né? Ou pesquisadores, pessoal que tinha a senha. Institutos de Eu pesquisa. mesmo tinha a senha. Então, e aí o pessoal... a população em geral até pedia a senha para conseguir entrar na internet, porque não se conseguia, só conseguia através do sistema. Com o tempo, óbvio, se percebeu que isso aí era um grande filão, né? E o mercado prosperou, foram criadas empresas e tudo mais, e as coisas andaram de um efeito explosivo, né? E andou à frente da legislação, quer dizer, anda muito à frente da legislação. Agora, tanto que a tendência, inclusive, nas instituições de pesquisa, é criar uma rede paralela tal, a quantidade de informações e de poluição mesmo, né, virtual, que hoje tem na internet. Mas eu acho assim... aproveitar da minha opinião, de um modo geral, eu acho que além de ser, eu acho que inútil praticamente tentar colocar trancas na internet, eu acho que o objetivo da rede mesmo era a democratização da informação. E nisso eu acho que a internet, por todos os problemas que ela eventualmente possa ter, eu acho que a gente deve defender isso. E o que tem que ser melhorado, aí eu concordo, é a legislação penal que hoje não alcança a internet, né? Nos casos em que a honra e etc. acaba sendo alvo, que as pessoas, os indivíduos são prejudicados, né? Mas fora isso, eu acho que talvez a partir desse episódio da Dilma, né, está se talvez exagerando essa questão de controles, né, da internet. Não vejo que a legislação vai interferir nisso, porque a espionagem vai ser a mesma que sempre foi e muda a tecnologia, ela vai se adaptando, enfim, não importa a legislação para isso, vamos continuar espionando do mesmo jeito. A questão que me chama a atenção é essa neutralidade da rede, né? Porque aí envolve valores, interesses econômicos das grandes corporações. E as grandes não têm interesse nenhum. Que não têm interesse. Querem mesmo vender o espaço para o teu e-mail, vender o espaço que tu tem para o YouTube e assim partilhar. E o interesse, e acho que não daria certo mesmo, o interesse do governo nesse projeto é mesmo tornar essa neutralidade que permita a todos o acesso independentemente das limitações, né? E que a gente possa acessar e-mail ou baixar vídeos, enfim, navegar, como todo mundo faz, sem nenhuma restrição, nem um pagamento além daquilo que já se faz mensalmente, né? Ou que se tem os acessos. Acho que o interesse dessas grandes corporações, Google e tudo mais, não vai prevalecer. Tem um outro elemento também que eu quero destacar, são três eixos que fazem esse marco da internet, né? Que é esse da neutralidade, que é o da privacidade e também da liberdade de expressão. Essa questão da liberdade de expressão, ano passado, foi um dos problemas muito ligados à proibição, né, dos downloads de filmes, seriados, a partir de alguns provedores, né? Porém, a gente vê que tem algumas sociedades onde esses vídeos são depositados já,
né? Os chamados torrents, né? Que tu pode baixar filmes, CDs, livros, né? Netflix é um pouco diferente, eu penso. Mas é quase mensalidade. Mas há um exemplo de distribuição de conteúdo livre, quer dizer, você pode disponibilizar o conteúdo lá. Esse dado que essa informação... Mas só para completar, professor, no caso, cito a Suécia, né, onde nós encontramos sites que disponibilizam todos, né, os filmes que acabaram de sair no cinema, né, a qualidade é ruim, né, enfim, né, para quem tem acesso, mas né, fica por tua conta e risco, a tua escolha, né? Então, tem um pouco dessa questão da liberdade de expressão, da liberdade daquele que está usufruindo a internet. Agora, a forma como se coloca isso, e no caso do Brasil também seria um problema, né? É que, de que forma aumentaria a questão da pirataria aqui dentro do país? Né? A pirataria desses produtos, por exemplo, audiovisuais. Não, isso aí é violação do direito autoral, né? Pô, daí vai novamente. Não, aí é que vai. É a mesma coisa, nós estamos falando da internet, é a mesma coisa do Xerox, quer dizer, o autor, na verdade, o autor escreve um livro, venderia um único exemplar e o resto seria reproduzido, colocado na internet e tal. O filme é a mesma coisa, quer dizer, toda a produção, o cachê dos atores, não sei o quê, no livro, dos editores, quer dizer, isso tudo, eu acho, do disco também é a mesma coisa. Mas estamos sujeitos aí sem essa legislação e os livros estão sendo vendidos aí, é uma constatação. A gente vai nessas livrarias, grandes livrarias, enfim, e vê maravilhas e se encanta, porque livro é livro, não adianta. Não adianta, desculpa aí o seu tablet, mas eu quero ler com o livro. Eu também quero ler, eu ainda leio. Não consigo ficar muito tempo nessa telinha. Mas eu sei o caso dos estudantes, né, de um modo geral, que eles acabam tendo uma informação que eu acho que é fragmentada ainda, né? Não é um livro por inteiro, né? Eles acabam tendo uma informação por partes, por capítulos, que é mais ou menos a mesma coisa do Xerox. Então, eu acho que... E além da questão do direito autoral, eu acho que essa questão na rede, ela é problemática. Mas, às vezes, até ela é utilizada, como, por exemplo, no caso do filme, aquele Tropa de Elite, que ele vazou na internet antes, né? E aquilo, aparentemente, parece que foi bom, né? Não impediu que fosse sucesso. Não impediu que fosse sucesso. Então, eu acho que acontece com muitos cantores que vão lá, jogam um simples vídeo na internet e conseguem sucesso. Mas tem uma outra questão. Uma coisa que... Desculpa, de novo, eu vou te interromper, mas não sei se antes que termine o bloco, né? Mas a gente pode comentar. Que eu vi no material, que é dentro dessa questão da Dilma e o vazamento de informações para o exterior, né? Então, quer dizer, cada computador ele tem um IP, e esse IP... Então, no caso, digamos, desses bancos de dados, né, como o Google e tudo mais, esse banco de dados é do mundo inteiro, né? Então, para não sair a informação de brasileiros do Brasil, eles teriam que montar um banco de dados só aqui dentro do Brasil, o que se tornaria inviável. Desculpa, agora, não sei se era isso. Não, eu traria outra questão, que é justamente a usabilidade, ou seja, quer dizer, a questão da privacidade dos sujeitos, não é? Onde eu posso filmar alguém na rua e colocar na internet, e a legislação da Constituição prevê uma pena para o uso indevido da imagem de um outro sujeito. E bullying, na internet né? não. Sobretudo o bullying na internet. E na internet não, quer dizer, na internet eu faço o que eu quero. Quer dizer, se amanhã eu quiser gravar nós quatro aqui... E podem nos ver, né, na internet, inclusive. Exato, quer dizer... No YouTube. Devem nos ver. Né? Aproveita e faz o comercial. Não, mas essa é uma questão que me preocupa. Quer dizer, isso me parece interessante, é quando se pensa em legislação específica para a internet. Não é? Quando a nossa imagem, aquilo que a gente diz, aquilo que a gente fala, pode estar sendo gravado e levado ali. Quer dizer. E aí o cara faz o que quer, diz o que quer, escreve o que quer e não sofre nenhum tipo de penalidade. Sofre. A legislação que nós temos, ela serve. Não tem a mesma rapidez de uma legislação específica, mas ela serve ainda. Né? No momento que atenta contra a dignidade da pessoa, serve sim, nós temos legislações antigas e que se destinam a isso e podem ser aproveitadas. Mas a própria polícia tem que ser treinada para descobrir essas fraudes, né? Então isso envolveria uma elitização até mesmo da própria polícia, do direito também, o advogado especialista eu diria capacitação da polícia. Eu acho que envolve uma capacitação da sociedade. E também. Da educação também entra aqui. Eu vou mais longe, eu sempre vou mais longe nesse sentido da educação. Eu sempre tento buscar aqui atrás o processo de responsabilização do uso dessas ferramentas. Tá? A gente vem estudando isso muito no nosso campo social. Né? Quando eu falo de campo social, eu falo do campo da ciência, da comunicação e novas tecnologias.
né? Que é como responsabilizar os sujeitos quanto àquilo que eles colocam do seu privado para o público. Que processo é este? Não adianta eu simplesmente olhar, abrir o Facebook, por exemplo, e observar e fazer os meus julgamentos a respeito disso e levar para um júri. Quer dizer, o que está por trás disso? Todo um processo de constituição dos sujeitos também, né? O que eu acho interessante chamar a atenção, quando a gente já, dias atrás, tivemos uma escola, a Érico Veríssimo aqui, falando sobre um projeto que existe ali de uma rádio web, uma rádio escola que funciona, é um projeto do governo do estado, de instituir rádios que funcionam como instrumentos de ensino e aprendizagem nas escolas. Tá? Porque as Muito nossas eficaz. que temos aí concedidas não servem. Muito bem. Bom, pode ser, mas é a opinião do senhor. A grande mídia não serve. Não é a minha opinião. A grande mídia, que é uma concessão do governo, não serve pode para ser. nada. Apoio E o o papel professor dela Ferroni seria da nesse educação, sentido. da Pode ser. cultura, Pode de ser. fazer no um entanto, programa não é exclusivo isso, para né? debater a imprensa, Com realmente. certeza. Não, tudo bem, Eu eu acho acho um tema interessante interessante, eu acho um isso. tema interessante. Acho- Eu acho que... Essa imprensa que está aí, professor, e diga-se de passagem, 90% dessa imprensa, estávamos aqui conversando hoje, é de 9 famílias. Tem cabimento. É uma No Brasil. concessão. No Brasil. É Brasil. uma concessão, professor. Do governo, é uma concessão do povo brasileiro para 9 famílias perguntar se o senhor queria fazer isso. Lhe perguntar se o senhor concorda com isso. Não... Imagina 9 famílias controlar do jeito que eu bem não sei, entende. eu não tenho essa informação. Mas de qualquer, é provável que seja, né? É provável Eu me que seja. surpreendi Esse já sistema há algum tempo. Acho que aí vai a discussão do próprio sistema de concessão, mas a gente vê, por exemplo, também é perigoso o lado político da questão, a interferência governamental. A gente está vendo o que está acontecendo na Argentina agora, né? O grupo Clarim, que é o grupo forte, está praticamente quebrando por uma legislação no entanto, feita pelo governo. Mas antes que quebre o Clarim, mas não, que não se torne assim antidemocrática a atuação do Clarim, porque, veja bem, o Clarim dizendo que, em nome da liberdade de expressão, se diz democrata. É a mesma coisa que um ditador dizer que a ditadura é a melhor democracia. Então, quer dizer, nós temos que tornar a mídia... que, na verdade, a mídia não é muito diferente de qualquer empresa. Monopólica. O que acontece? Por que Diversificada. acontece o monopólio da mídia? A mesma coisa que acontece com as empresas. Os jornais, as rádios, as TVs se tornam grandes e vão fazendo redes. Mas não pode. E no limite, viram um monopólio como as empresas. Não pode. O monopólio disso... Pois o grande segredo é a concorrência. O que o governo tem que zelar não é interferir nessa... pela diversidade. É pela diversidade e pela concorrência, entendeu? Quanto mais empresas houverem, melhor. Porque a Mas sempre o comunicação... poder econômico vai desequilibrar. Mas sempre lembrando que a comunicação é um direito nosso, do povo, que concede, como concede a concessão, concede os serviços públicos, por exemplo, nas estradas, na telefonia, enfim, é uma concessão. E nós temos esse jeito. E só Precisamos ter a regulação da mídia também. Só para destacar e para concluir e voltar a um assunto porque esse assunto enfim, não é da nossa esse pauta hoje, mas mas assim, fica para frente. Não, mas vamos fazer um programa. Acho que merece um programa específico. Senão a gente não vai... Só para encerrar, Michael, né, a questão, se pensar do ponto de vista cultural, né, tudo bem, eu penso que a educação ela é muito responsável pela forma como os jovens estão tendo contato trazer com... um case sobre isso, né? De como a escola se preocupa em aquele conteúdo que será veiculado pelos estudantes, que vai para a internet depois, quer dizer, toda uma preocupação de constituição desse sujeito lá na escola, no primeiro grau, na sexta série, não é? De como ele vai transportar esse material e de que efeitos, afinal de contas, esse transporte para uma rede como a internet, não é poderá ter na sua vida, quer dizer, quais são os efeitos, o que eu posso e o que eu não posso, quer dizer, um trabalho de base, assim, e que reformula a reflexão de, bom, qual é o meu acesso à internet, que direitos e que deveres eu tenho lá dentro. Né? E como eu posso, né, me construir enquanto cidadão. Muito bem. A partir da internet. Tá bem, eu acho que de alguma maneira nós conseguimos praticamente esgotar esse assunto. Eu teria outras considerações, mas estamos dentro do nosso tempo. Teria outras considerações a respeito disso. Nós não esgotamos nada, viu? Esse vai voltar, viu? Com certeza isso ainda dá. Eu quero discutir essa questão da autoria com o nosso amigo Pereira, porque, olha, eu nunca vi tantos filmes, nunca conheci tantos autores, né? Graças à internet, essa liberdade que se tem. Mas esses autores, custou alguma coisa para eles fazer isso? Vamos voltar. Né? Você daria, a pergunta é essa, você daria aula de graça?
Mas me diga uma Eu coisa. dou já aula dei de aula- graça, já dei né? aula de sim, graça. mas e quem é que paga as tuas contas? É bom. É, né? Bom, aí é uma ele- questão pessoal. Mas, Não, pessoal não, ele deve ter uma herança, ou a família herança. banca. Vai escrever alguma uma coisa biografia assim. minha, né? Porque ninguém, até prova em contrário, ninguém vive de brisa, Tá né? bom, tá bom. eu gostaria que o que eu tivesse escrito fosse pirateado. Estou escrevendo um livro aí, passando da metade, mas gostaria muito que fosse totalmente também. pirateado. É. Creative Commons. É A gente isso. pode Creative trazer Commons. esses. Tá bem, gente, encerramos esse bloco, não é? A gente volta na sequência para o último bloco para questionar e fomos às ruas também. Fique com a gente para acompanhar nossa enquete. Afinal, como aproveitar melhor ou como aproveitar bem o seu 13º salário? Há mais de 70 anos, o Lar de Joaquina educa e ajuda crianças em situação de risco. Colabore conosco para que possamos ampliar nossas atividades, dando continuidade aos nossos trabalhos. Mais informações no site lardejoaquina.com.br. Lixo fora do lugar prejudica o equilíbrio ambiental. Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Você sabia que o lixo é um dos maiores responsáveis pelos alagamentos do país? Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. A ONG Infância Ação já ajudou muitas crianças e precisa de você para continuar ajudando. Conheça a ONG e venha ajudar você também. ONG Infância Ação, o bom é ser criança. Acesse e conheça onginfancia.org. As pessoas dizem assim, tu é lixeira. Eu não sou lixeira. Eu sou reciclador. Catador e reciclador é uma profissão. As pessoas sobrevivem desse material reciclável. Tu é uma cidadã como os outros, tu tem conta, tu trabalha para isso, né? Então a gente tem uma família atrás da gente, né? Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. O Contraponto está de volta para falarmos sobre o 13º salário. Afinal de contas, estamos entrando no mês de novembro. Esse programa estará no ar, inclusive, já no mês de novembro. E a boa nova é que o 13º será depositado na conta de cada brasileiro. E, nesse sentido, a gente trouxe essa pauta, né? O professor Pereira já vai me corrigir daqui a pouco. Cada brasileiro empregado no setor formal, né? Ah, é verdade. Porque tem o setor informal que é outra história. Exato. Bom, mas em síntese, vamos falar sobre isso e vamos abrir o bloco, professor Pereira e colegas, com uma enquete. Fomos às ruas de Santa Maria, o Contraponto, para perguntar, para questionar como que esse dinheiro, o 13º, será aplicado neste final de ano. Vamos à enquete. O meu 13º eu uso para pagar as contas, assim, porque a gente não ganha ele todo agora, né? A gente já ganhou a primeira parcela em agosto, daí agora a segunda, daí não tem muito o que fazer. Todos os anos com 13º eu aproveito para pagar as dívidas, né? Deixar todas as contas em dias. Eu faço reforma na casa, compro assim, tipo, material de casa interna, assim, roupa de cama, roupa de banho. Faço uma reforma interna na casa. A gente já percebeu uma parcela, né? Tem a outra. A gente já investiu em alguma coisa, geralmente ele projeta alguma coisa, né? As despesas, os pagamentos do dia a dia. Então a gente já gastou a primeira parcela e aguarda a parcela que vem até dia 20 de dezembro. Recebi uma parte e a outra parte em dezembro vai ser para as férias e para presentes para os filhos. Bom, temos até dinheiro para o presente dos filhos a partir do 13º, né? Quer dizer, tem várias utilidades, esse assunto não poderia ser iniciado, digamos assim, se não fosse com o economista, Todo mundo professor Pereira. para mim, por que será? Afinal de contas, professor Pereira, como é que a gente pode, assim, utilizar bem o 13º salário? Olha, eu acho que a sabedoria popular já indicou o caminho, né? Quer dizer, se as famílias têm dívidas em atraso, ou mesmo como uma forma de antecipar, se obtiverem algum desconto, né, de alguma dívida, algum crediário, eu acho que seria uma boa indicação. Quer dizer, pelo menos não contrair novas dívidas enquanto não pagar as dívidas antigas. Isso eu acho que digamos assim, é um conselho sensato, né?
Né? Mas, por outro lado, a gente sabe que final de ano, confraternização, isso envolve presentes. Né? A gente sabe que nós vivemos uma economia de mercado, tem todo um marketing nessa direção e é difícil, né? Realmente dizer, olha, economiza todo o 13º. Quer dizer, em primeiro lugar, conselhos assim, eu acho que, na verdade, não é nem algo que a maioria das pessoas já não tenha pensado a respeito disso. O difícil é executar esse fato de não ceder à tentação de gastar. Então, em primeiro lugar, assim, resgatar a dívida, se tiver dívida em atraso, né, porque as taxas de juros são sempre exorbitantes, né, no mercado financeiro. Se não tiver dívida, eu acho que aí, se possível, separar alguma parte para fazer alguma poupança, né, uma eventualidade, digamos, alguém que possa separar algo em torno de 30%, pelo menos, do 13º, né? E o resto a gente sabe que no final do ano, e também deve ser lembrado que no início do ano é um ano complicado, porque começa a chegar todas aquelas contas, né? Quem tem carro vai chegar o IPVA, quem tem imóvel vai chegar o IPTU, e nesses casos é muito mais interessante, por exemplo, reservar um dinheiro e pagar à vista essas parcelas, porque geralmente o desconto, para quem tem carro e não tem multas, melhor ainda, né? Então paga um desconto que às vezes chega a 20%, não me lembro exatamente quanto, o IPTU também da mesma maneira. Eu acho que essa seria a melhor maneira de empregar o 13º, assim, inicialmente. Tá bem. Professor Ferroni, o professor Alexandre me permite, por favor, eu venho para cá porque o 13º é um direito conquistado pelo trabalhador. Com certeza, um brasileiro. Direito social, e cláusula pétrea, isso aí não tem como modificar. Um direito conquistado, o senhor acha importante esse direito conquistado? Não seria necessário um 14º também? O que o senhor acha? Que pergunta. Mas a pergunta é essa, não? Trabalhamos aí. Os deputados não têm o 15º. Justamente, eu quero chegar nessa questão. Não duvido. 15º. Deve ter até 15º. Não, tem 15º, sim. Eu quero chegar nessa questão. Não sei se caiu ou não caiu, mas... A questão política também, porque nós temos uma parte da classe brasileira que recebe mais do que o 13º, é isso? Com certeza. Indevidamente. Isso... Indevidamente ou isso não está previsto na legislação? Tá. É legal, mas é imoral. Com toda certeza. Acho que grandes salários são imorais. Eu sempre penso que não precisávamos mais do que 10 mil e deu como teto, limite total, e que se distribua a renda nesse país, para que a gente consiga ter um professor que receba lá no ensino fundamental sem querer provocar, já provocando, os 8 mil reais, no mínimo. Ferroni, olha só, por exemplo, quem deveria dar o exemplo nesse país? Não seria a Corte Máxima, o Supremo Federal? E eu li a semana passada, saiu uma matéria mostrando que todos os membros do Supremo, exceto a ministra Rosa Weber, ganham acima do teto. Que é quanto? 24 ou 28 mil? O grande problema é esse, professor, é pensarmos que na ideia de uma corte máxima... Que ideia é essa? Não, mas queiramos ou não, eu quero corte máxima, eu quero um professor máximo para o meu filho. É isso que eu quero. Não quero um grande juiz, um grande advogado para o meu filho. Eu quero um professor bem remunerado, bem qualificado, feliz, com autoestima lá em cima. É isso que eu quero. Agora, a pergunta é... O que eu faria com o 13º? Exato. O professor Pereira é matemático, ele é muito sensato, né? Mas eu acho que a gente tem que extrapolar um pouco essa sensatez. Vamos perguntar, então, o que o 13º pode fazer pela gente, né? Aí está a pergunta. O que ele pode fazer por nós? São 9 bilhões. Se nós pensarmos nos 9 bilhões... No estado do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Quanto nós poderíamos interferir no mundo inteiro com 9 bilhões? Esse pensamento... egoísta de usar o meu 13º, vou me limitar a fazer o prático, né, pagar as contas. Mas nós temos aqui 9 bilhões. O que nós podemos fazer com 9 bilhões? Tanta coisa se pode fazer. Comprar ações da Petrobras, subiram 10% na segunda-feira. Grande negócio. Não tem aplicação melhor. Pode ser que caia tudo de novo, mas não tem... Por enquanto, é o melhor negócio do Brasil. Grande negócio. Não, só para provocar o Ferroni. Tudo bem. Professor Alexandre, o senhor... Como o senhor costuma utilizar o 13º salário? Não, como eu já falei em outro programa, né, quem controla bem a questão financeira lá em casa é minha esposa, né?
Mas certamente ele é utilizado principalmente para pagar contas e já prever contas futuras, né? Que é justamente o que o professor Pereira destacou antes, né? A questão do IPVA, IPTU, essas questões. Isso é importante porque essa pessoa se empolga muito no Natal e no Ano Novo e não sobra para o início do ano. Mas é importante também destacar porque, além da questão do Natal, que é uma data, além de ser uma data cristã, também é uma data comercial, está se tornando cada vez mais comercial. O período das férias, né, também precisa de recursos, né? Então, certamente a gente procura sempre dividir esse 13º em faixas e, né, administrar dessa forma. É claro que isso exige um pouco de planejamento, um pouco de pensar assim, eu queria tanto, mas tenho tão pouco, né? Então fica também com esse pensamento, né? Mas enfim, eu penso que tem que ter uma ideia de gestão, né, da casa para que se possa, né, viver bem, viver com tranquilidade, mas é complicado mesmo às vezes, né? Principalmente quando o 13º é fracionado, né? Então tu recebe uma parte, depois tu vai receber outra parte, né? Claro. É evidente que ela é menor. Mas isso que eu falei, o fato dar um conselho, né, para não queimar todo o 13º. E não cobrou pelo conselho. Não, gratuito. Se o conselho fosse uma coisa boa, ninguém dava de graça, né? Porque o telespectador lá em casa pode estar pensando, poxa, mas eu trabalho o ano inteiro, agora eu ganhei um dinheirinho a mais que eu podia, né, gastar e me divertir um pouco, até para compensar todo o esforço do ano. Agora o sujeito vem dizer que eu tenho que economizar o dinheiro e tal. Não, eu acho assim, para evitar... É mais fácil a gente falar de fora, né, do que aquele que está vivendo aquela situação. Eu também não, assim como economista, até mais, a minha área é mais macroeconomia, e como o professor Ferroni falou, quer dizer, são 9 milhões que eventualmente vão ser bilhões, claro, bilhões. Claro, milhões não seria nada. Né? E eu acho que é importante que isso aí vai, digamos, injetado na economia, lubrifica, quer dizer, todo o setor do comércio, a indústria, gera emprego, quer dizer, é o círculo virtuoso que só se dá através da demanda e do gasto. Então, eu não quero dizer que eu seja contra, como macroeconomista, eu não sou contra a demanda. Agora, microeconomicamente falando, analisando a situação, cada um deve examinar a situação individual. Agora, se está numa situação confortável, não tem dívidas e tudo mais, eu acho que tem que aproveitar bem o final de ano, fazer umas boas férias e tal, porque o ano que vem começa tudo outra vez. Mais ou menos, né? Porque tem Copa do Mundo, o ano que vem vai ser meio flauteado, mas vamos lá, né? O meu conselho é diferente. O meu conselho seria, vamos juntar os 9 bilhões aí e vamos aplicá-los em educação no Estado. Que tal? É possível de fazer isso? Claro que é possível. Como? Consenso, pacto. Sim, mas esses 9 bilhões é dinheiro que está sendo pago aos assalariados de modo geral. Isso, é o meu salário, mas isso aí, o seu salário. Não, isso aí não tem. Claro. Isso tem que cair na economia. Quer dizer... Vamos abrir mão... Os tributos já seriam para isso, professor. Nós já pagamos para isso. Por que Mas é que o pagamos para isso, na verdade, o dinheiro vai para alguns feudos orçamentários e não chega em coisas essenciais. Mas o Estado é nosso. Nós somos o Estado. Então vamos decidir novamente. Vamos pegar esse nosso dinheiro e vamos botar na mão do professor. Quem sabe? Será que não se acaba? Isso, não, isso é uma outra história, mas a sugestão é essa. Como professor, todos somos a favor, né? Todos a favor. Mas é que não o professor universitário, que o professor do ensino fundamental. Pode achar uma saia justa, porque nós não podemos discordar com isso de maneira alguma. Pode achar que nós estamos legislando em causa própria também. Não, mas é o professor do ensino fundamental. Né? Pois é. Não tem dúvida, isso é um absurdo, mas essa correção tem que ser feita via governo. Aí daqui a pouco tem que se criar um imposto específico, como foi criado a CPMF anos atrás, para a educação. Agora se tem a questão, tudo agora virou pré-sal, né? Não sei lá quando vai sair esse petróleo, mas aí o pré-sal é 70% para a educação, né? Então, com certeza eu serei voto vencido, professor, nem se gaste. No quê? Na sugestão. Tá bem. Gente, eu acho que dessa maneira a gente encerra o nosso programa, o bloco, não é? Chamando a atenção que o programa vai ao ar às sextas-feiras, às 13 horas e também às 23 horas e no domingo às 19 horas. Voltamos a chamar você, telespectador, para que interaja conosco. De que maneira? Acessando o YouTube, lá você pode conferir o nosso programa e pode comentando e também trazendo a sua sugestão de pauta. O nosso especialista aqui que sabe o acesso correto. Nós fizemos uma... Nós fizemos, qual é o acesso? Crítica, Unifra Online.
Unifra Online. Isso, ali muito também, bem. além do programa Contraponto, Você encontra outros programas da TV Unifra. Exato, quer dizer, todo o material está disponível, não é? E na internet, e esse acesso é livre, quer dizer, você pode em casa muito bem questionar, criticar e dar a sua sugestão de pauta para que a gente possa discutir aqui nesta mesa. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, até o próximo programa.